Vamos falar de coisa boa? Bom, nesse vídeo eu vou registrar o quanto eu gastei nos 3 primeiros meses de viagem, né? A nossa viagem, ela tem se dividido em blocos de 3 meses, porque estão muito relacionados ao espaço Schengen, que delimita por onde a gente pode ir só com visto de turista. Na verdade, a economia já começou desse stopover que a gente fez, né? Então a gente comprou uma passagem para Barcelona, a gente já comprou a passagem para Espanha, só que com uma conexão estendida em Portugal. Então a gente não pagou para estar em Portugal, né? Não pagou o aéreo para estar em Portugal. Ficamos 4 dias lá, né? Conhecemos bastante coisa. Eu vou colocar aqui todos os gastos, né, que eu tive. Esses gastos, eles são individuais, né? Não é do casal. A gente divide tudo, 50-50 das despesas. Inclusive, a gente usa um aplicativo excelente, que a gente lança, o nome é Split alguma coisa. A gente lança o gasto na hora, e ele mesmo é Splitwise. A gente lança o gasto com o que foi e quem pagou, e aí pronto, ele já vai computando, e no final do dia um transfere para o outro e equaliza as contas, certo? Então, o que eu vou colocar aqui são as minhas contas, são os meus gastos. Se você vive nesse sistema capitalista, você precisa ter uma organização, você precisa saber quanto você ganha, você precisa saber quanto você gasta e com o que você gasta. Então, foi isso que me possibilitou fazer essa viagem, porque eu sempre fui toda trabalhada na planilha, toda trabalhada, desde de Excel até feita com esquadro no papel, porque eu gosto também. Planilhar tudo me possibilitou saber quanto é que eu gasto no meu dia a dia. E aí eu pesquisei o custo de vida nesses países, nos outros países, e vi se, eu gasto isso por mês, mais ou menos, de saídas, de moradia. E aí eu fui comparando e vendo, né? Assim, eu necessito dessas coisas e tal. Eu sei que eu vou conseguir viajar por um ano, né? Então, tudo planilhado. Eu continuo trabalhando. Aulas de yoga online estão rolando muito bem. Mas eu não tinha só essa receita, né? Antes, no Brasil, em Salvador, eu também dava aula de redação em escolas particulares, excelentes escolas, e agora eu vou mostrar a planilha. E aqui, ó, a gente tem o mês fevereiro, né? Aqui na linha 3, a gente tem o mês, que foi fevereiro, os países Portugal e Espanha. E esse 14 aqui de dias, dias em que eu paguei por hospedagem. Então, isso significa que os outros 14 dias de fevereiro, na verdade 12, porque a gente viajou no dia 2 de fevereiro, né? Então, os outros 12 dias eu fiz voluntariado. E aí, no voluntariado, eu não pagava por hospedagem nem por alimentação. Então, isso foi uma super, mega, ultra ajuda na hora de economizar. Então, em fevereiro, eu, né, sozinha, né, os gastos dessa tabela são todos individuais, eu gastei R$ 1.303. São 14 dias de hospedagem em várias cidades da Espanha, como Barcelona, Madrid, Sevilha, Granada, Lisboa, né, que foi a primeira em Portugal, enfim. O aéreo foi só um, foi o primeiro aéreo, que foi Brasil-Barcelona. Esse aéreo custou R$ 1.698. A gente comprou com uma antecedência de mais ou menos 2 meses, a gente ficou bem ligado nos preços e foi o mais barato que a gente conseguiu. É um aéreo só de ida, né? É só a ida. Terrestre significa o quanto a gente gastou nos transportes internos, né? A gente pega muito transporte público e isso ajuda muito. Assim, são raros os momentos em que a gente usa táxi ou Uber,
só quando é de madrugada, ou enfim, algum lugar que não tenha ônibus. E também, esse terrestre aqui tem, por exemplo, de Barcelona até Granada a gente foi de ônibus. Enfim, a gente fez vários interestaduais de ônibus, né? Então, de ônibus a gente gastou, quer dizer, cada um, R$831. De mercado, 310. Bar e restaurante, né, que é comer fora, 1.138. Ingressos. E aí, em Portugal e Espanha, a gente foi em vários museus. A gente foi na Sagrada Família, foi no Castelo de São Jorge. A gente gastou bem em ingressos, gastamos R$385. Aqui é o Seguro Saúde, né, que é o nosso plano de saúde daqui. Ele é obrigatório, mas mesmo se não fosse, a gente teria, porque é muito importante, né? Assim como a gente paga plano de saúde para não usar, a gente paga seguro saúde para não usar também. Então, em real, para mim, por conta da minha idade, fica 206. Chip de celular, né? Com a internet, com tudo, R$110, tá? Então, esse aqui foi o nosso gasto em um mês, 5.981. Foi o nosso gasto em um mês de Portugal e Espanha. A gente conheceu 4 cidades em Portugal e 9 cidades na Espanha. Mês de março, a gente conseguiu muitos voluntariados. Então, primeiro que os primeiros diazinhos de março, a gente estava finalizando um voluntariado na Espanha, que foi o nosso segundo voluntariado, né, na região da Andaluzia. E a gente passou 20 dias voluntariando em San Vito Lo Capo, na Sicília, no sul da Itália. Então, só gastamos 6 dias de hospedagem. Esses 6 dias nos custaram R$544, né? Você vê, menos de R$100 por dia, por pessoa, né? E foi em cidades como Veneza, Roma, Florença, Nápoles, Palermo. Então, né? Aqui de aéreo, nós pegamos 2 aviões em março e deu um total de R$378. 378. De terrestre, a gente gastou 363. Então, a gente continuou viajando, fazendo, né, as viagens internas, usando ônibus, usando trem. De mercado, nós gastamos 286. E de comer fora, 671. Ingressos não gastamos nesse mês de março. O seguro foi o mesmo valor, 206,14. E o chip também foi o mesmo valor, 110. Então, no mês de março, nós gastamos, né? Eu gastei, no caso, né? É um valor só meu aqui. Eu gastei R$2.558. E aí, no nosso terceiro mês, em abril, nós tivemos 11 dias pagando hospedagem. Porque, além do voluntariado, né, que a gente fez em Paris, que foi muito bom, né? Porque, assim, até então a gente estava voluntariando em cidades do interior, cidades menores, cidades incrivelmente lindas. Sim, os lugares mais lindos que eu já vi foram essas cidades. Mas a gente queria conhecer as capitais também, né? As cidades famosas. E aí conseguir o voluntariado em Paris foi uma economia imensa, né? A gente conseguiu 10 dias. A gente, na verdade, escolheu ficar só 10 dias porque a gente não tinha mais tempo dentro do espaço Schengen, né? Então, foram 11 dias de hospedagem
E além do voluntariado, a gente ficou na casa de um amigo meu, né? Então a gente ficou uma semana na França, em La Rochelle, na casa de um grande amigo de infância. Bom, então de hospedagem, em abril a gente pagou 1.358. Eu paguei, né? R$1.358. Teve aéreo, foi 229,84. Foi só um aéreo, inclusive. Terrestres, né? 1.138. Porque esse realmente a gente atravessou, né? Países, assim. A gente saiu da Itália e... não, aí foi aéreo. A gente chegou em Bordeaux de avião. Mas de Bordeaux até Paris foi de ônibus e trem. E é bem distante. Mercado, 484. Comer fora, né? Vai em restaurante, 1.408. E isso é muito por causa de Paris também, né? Ingresso também, né? A gente acabou investindo mais, R$434 de ingresso, né? Museus, castelos. E o seguro aqui, ele aumentou um pouquinho, porque o meu seguro é em dólar. E aí foi um momento que o dólar deu uma subida. Então passou para 209,27. 209,27. E o chip do celular também foi um pouquinho mais caro, 143. A gente teve dificuldade disso, de chip, na França. Mas enfim, a opção mais barata que a gente conseguiu foi essa, né? R$143, que foram 26 euros, se eu não me engano. Então aqui a gente tem um total de abril, eu gastei R$5.404. Então, em 3 meses de viagem pela Europa, foram 4 cidades em Portugal, 9 cidades na Espanha, 6 cidades na Itália e 3 cidades na França. Voluntariando, conhecendo gente, saindo, conhecendo os lugares, os pontos turísticos, comendo fora. A gente gastou em 3 meses, em 90 dias de viagem, R$13.943, né? Quase R$14.000. Eu não considero um valor alto, né? Porque, por exemplo, em 2019, eu fui pro Peru e passei uns menos de 20 dias, porque foi o período de férias. Então foram umas 2 semanas, um pouquinho mais, no Peru, que é um país extremamente barato, né? Eu não tava pagando em euro, por exemplo. E eu gastei quase 10 mil, né, nesse período. Então a gente sabe que viagens internacionais, né, você pagar um aluguel é diferente de você pagar uma hospedagem, né? Então, enfim, todos esses custos que são diferenciados de uma vida de quem tá morando num lugar. Mas enfim, então esse aqui foram os gastos. E aí eu queria compartilhar para mostrar que não é tão caro quanto parece, assim, né? E é isso. Tchau!